Olá a todos, bem-vindos a mais um vídeo, a reagir aqui à conversa com o Miguel sobre Bitcoin. Antes de mais, pedir-vos só primeiramente para darem um like, subscreverem ao canal, deixarem um comentário, já sabem. Gostava de começar este episódio, este vídeo, por vos mostrar aqui dois comentários, ainda sobre as questões que foram discutidas no vídeo anterior. Diz Machines Green, que fala sobre a relação entre o consumo energético do Bitcoin e a questão ambiental e como o Bitcoin também pode ajudar efetivamente a financiar então projetos aqui de renováveis. Um caso também particular em que basicamente houve aqui uns agricultores irlandeses que transformaram aqui a bosta de vaca em Bitcoin, e depois também aqui um artigo que desmistifica aqui a questão do Tether, que foi levantado aqui também pelo Miguel no vídeo anterior. Vou deixar aqui na descrição do vídeo, depois se tiverem alguma questão, estejam à vontade. Dito isto, vamos então continuar sem mais demoras, aqui para a última hora de podcast, e vamos a isso. Cripto é security e Bitcoin é commodity, está a dizer Bitcoin ao lado. Agora vamos resolver o cripto. Basicamente está a dizer, cripto é tudo para a cadeia. Porque se tu fizeste alguma daquelas coisas que eles estão a fazer e eles conseguirem e for assumido em tribunal que aquilo é uma security, toda a gente teve envolvida no mundo da cripto nos Estados Unidos tem que ir para a cadeia. Porque tiveram a fazer cenas mesmo completamente ilegais e criminosas que dá muitos anos de cadeia. Percebes? E eles agora vão tratar do cripto. E se os bancos centrais, vamos imaginar na teoria da conspiração, imagina que esta pressão na liquidez, como sabes, taxas de aumentaram ontem, os dois ao mesmo tempo, não é? Neste momento, os títulos de um ano de americanos, as de short, o T-bills até um ano, estão a pagar 5,5%, é muita grana, não é? E o mercado acionista a subir. E o mercado acionista a subir. Eu não sei bem como, mas a magia acontece na economia, é sempre assim. A magia dos bancos centrais. É magia, e porque eu também desconfio, e não desconfio, eu sei que está a entrar liquidez por outro sítio. Estás a perceber? É assim, Ou seja, a liquidez está a aumentar, não está a diminuir. isso tem a ver sobretudo com o plano de emergência que eles fizeram agora em março, quando houve uns bancos que caíram. Mas não foi só isso, porque eles têm a conta do Global Treasury Account, que quando, por exemplo, aumenta, é como se estivesse a puxar liquidez. Quando diminui é como se estivesse a distribuir liquidez, percebes? E é uma conta grande, estamos a falar de 1 trilhão neste momento. Eu acho que isso tem a ver com a dívida que foi agora emitida quando da subida da... Eles agora chupam o capital e agora vão injetá-lo Porque outra vez. como o Banco Central não está neste momento a comprar a dívida, eles tiveram, digamos, de sugar essa liquidez do mercado, ou seja... Não, o objetivo é esse. O objetivo é eles sugarem a liquidez para as treasuries ficarem mais caras, para criar pressão sobre... Duas coisas rápidas. Primeiro, 5,5%, sim, Miguel, é muito bom, mas mais uma vez estás a esquecer do valor real desses 5,5%, não é? Porque se a inflação real for 10%, estás menos 5% negativo. Este é o primeiro ponto. Já mencionei também aqui em vídeos anteriores. Segundo ponto, aquilo que me parece que estás a dizer, aquilo que dá para ver é que o Miguel vê, acompanha aqui a questão macroeconómica, vê uns vídeos e depois manda assim uns, uns pensamentos, umas farpas sobre o assunto, não é? Sem dominar propriamente aqui a questão. Mas aquilo que ele estava a se referir era à conta do governo americano, que acaba por funcionar como, digamos, uma injeção de liquidez quando efetivamente o governo americano gasta dinheiro, ou seja, quando essa conta diminui, está a gastar mais dinheiro e injeta dinheiro na economia americana, a liquidez aumenta, o preço dos ativos sobe. Quando efetivamente acontece o contrário, ou seja, quando é a altura de pagamento de impostos por parte do setor privado, regra já é a querer voltar em abril, maio, há muita liquidez que é sugada para dentro do Estado, retira-se e então o preço dos ativos cai. Creio que era isto que o Miguel estava a tentar dizer. A liquidez, o objetivo é este, o objetivo é tirar a liquidez do mercado. Agora imagina num ativo que vive da especulação, que tens que admitir que a Bitcoin é especulativo. Neste momento, o pessoal, tu estás a falar de um ponto de vista... Certo, no meu não é, mas no
Sim, não é No- teu, mas de um grupo de pessoas. Há pessoas que preferem preferem confiar nos políticos do que em matemática e Exato, energia. mas certo? são pessoas com formação, que estudaram, que sabem o que é que Bitcoin é, sabem que é longo prazo, sabem que não é para amanhã. No entanto, 95% deles que estão no Bitcoin, que estão a utilizar a moeda, querem é que aquela merda aumente 50% ou 100% ou 200% ou 1000% porque querem ficar ricos. Certo. Isto é o que toda a gente quer, tens que admitir. Então, o objetivo dos bancos centrais... Uma parte, não é toda a gente. Sim. Quando em hipérbole, porque eu antes já tinha dito que havia pessoas que não era assim. Eu falo sempre assim de forma muito Figurativa. assim, hiperbolada para dar Certo. mais ficar mais quente, mas ficar mais divertido. Então, Dares aqui um condimento especial à conversa, não é, Miguel? Umas especiarias. os bancos centrais a fazerem as taxas, porem as Figurativas. taxas neste aumento, não é? Que eu acho que não vão aguentar muito mais. O Banco Central Europeu, então, é bom que comece a mudar, porque eu acho que não há, ou seja, há uma forma de resolver isto, que é, eles aumentam as taxas de juros e os governos... Vão à falência. Não, os governos dão dinheiro às pessoas. O Sim. que é que vais produzir no fim? Inflação. Então, mas Miguel, Resolve imagina, tudo. esse aumento de massa monetária que tu estás a defender que vai acontecer, não é? Nessa situação, vai ter de ir para algum lado. Vai Para onde é que vai? para o aumento dos preços. Vai continuar tudo a aumentar o Preços preço. dos ativos, E de tudo. Preço de inclusive tudo. a Bitcoin. Inclusive, Porque tu estás a medir um sistema aqui, com base na unidade monetária do sistema anterior. inclusive a Bitcoin, tudo. Ou vai seja, mudar. tens de olhar para Bitcoin um bocado como um buraco negro. Quanto mais eles imprimirem, mais, Não, ele vai, mas- mais Bitcoin vai sugar, estás a perceber? assim, Isto nós também eu ainda nem falámos bem da proposta do Bitcoin. Mas eu diria assim, eu diria que acredito que o Bitcoin a longo prazo vai ter um valor estável, equilibrado e que faz sentido. E só ninguém sabe é qual é. Estás a perceber? Neste momento, nós vivemos tempos muito diferentes, não é? E estes tempos agora estamos a receber a correção. E consoante o que os Estados e os governos fazem, vai ter implicações no futuro de como é que isso tudo vai desenrolar. Eu andei, antes de começar a guerra já começou há um ano e tal, eu diria 3 meses antes de começar a guerra, e eu fechei a minha visão macroeconómica de se iria haver inflação ou deflação. E acordei de noite, acordei e disse, já sei o que é que vai acontecer. O que é que vai acontecer então? Vai ser inflação que vai acontecer. Miguel aqui com previsões para o futuro. Aqui o mago do futuro. Espécie de vidente económico. E eu podia estar aqui Vamos depois a ouvir falar o que é horas que e ele horas acha. sobre como é que eu cheguei a essa conclusão, mas, meu, a minha... Não, mas a tese deve ser, ou seja, a economia está tão endividada que eles vão ter de mudar de política, né? Senão vão arrebentar com tudo, né? Há de ser isso. A única coisa que que- resolve a dívida é a inflação. Ou seja, a minha questão seria sempre assim. Vamos simplificar isto, bué. Nós estamos a fazer dinheiro, estamos a fazer coisas e parece, até há 2 ou 3 anos atrás, parecia que se podia imprimir dinheiro e fazer e as pessoas gastar dinheiro e que não acontecia nada e que a economia andava. É MMT, não sei Não é? se já ouviste falar, Modern Monetary Theory. Exatamente. Existe até essa teoria, não é? É um cancro. E eu olho para aquilo e digo assim, meu, esta cena não faz sentido. Isto não faz sentido, isto não faz sentido, não faz sentido, Miguel, tu vais ter que descobrir o que é que vai acontecer porque isto vai ser Se importante. estudares a economia keynesiana com esse sentido criativo, vais chegar à mesma conclusão. Sim, mas eu cheguei. Ok, 2 pontos aqui importantes. A questão da MMT é uma teoria económica que tem ganho mais relevância, particularmente aqui nos últimos anos. O que eles defendem é que os Estados podem sempre se endividar sem qualquer tipo de problema, porque basicamente é o Estado, nunca pode ir à falência, pode imprimir dinheiro. E enfim, e depois também existem questões relacionadas com a ideia de que sempre que o Estado gasta mais, está a gastar mais, está a aumentar, digamos assim, o surplus do setor privado e como tal isso é, 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 é positivo para a economia. É beneficial, estava-me a faltar aqui o termo. É bom para a economia. Claro que isto depois há um preço a pagar, que é maiores níveis de inflação, não é? A ideia que eles depois defendem é que com a taxação os impostos pode-se regular o nível de atividade económica e equilibrar o nível de preço da economia, mas enfim, é tudo barbaridades. Já sabemos que isso vai sempre acabar com os Estados a imprimir dinheiro como só desce amanhã e depois destroem o valor da moeda e enfim. E a coisa não acabaria bem de certeza. Outro ponto que o Miguel fez e que entretanto me esqueci. Yeah.
não é? É um cancro. E eu nos olho dias para hoje. aquilo e digo assim: meu, esta cena não faz sentido. Isto não faz sentido, isto não faz sentido, não faz sentido, Miguel. Tu vais ter que descobrir o que é que vai. A tese do Miguel, sim, que vai haver mais inflação, e ele estava a falar que a inflação é boa para os devedores. Porque é que a inflação é boa para os devedores? Porque se eu tiver um compromisso fixo hoje, tiver 10 mil euros de dívida, o nível de preço na economia aumentar, tecnicamente os rendimentos associados ao meu trabalho vão aumentar. Se eu tiver uma empresa assumindo que tem a capacidade enfim, de pelo menos aumentar os preços minimamente, as minhas receitas também vão aumentar. Ou seja, existe sempre a capacidade, pelo menos de forma parcial. Isto não significa que os rendimentos acompanhem o poder de compra, mas comparando com um compromisso fixo que eu tinha hoje, não é? Se eu tiver um determinado valor de dívida, desde que os meus rendimentos aumentem a nível nominal, eu vou ter mais capacidade de pagar esse mesmo compromisso que ficou fixo, porque a dívida não é atualizada de acordo com a inflação. E é por isso que a inflação acaba por ser muito boa para, para quem, para quem tem dívidas e prejudicial para quem poupa. É claro que a inflação seria ao contrário. Estaríamos muito menos incentivados em endividar-nos e estaríamos muito mais incentivados a pouparmos. Acontecer porque isto vai ser Se importante. estudares a economia keynesiana com esse sentido criativo, vais chegar à mesma conclusão. Sim, mas Que eu cheguei. os princípios Não faz que o sentido. Keynes desenhou não fazem sentido, não fazem match àquilo que é a realidade Não do fazem mundo real. mais, não fazem. É uma E então? realidade que ele imaginou na Exa- cabeça dele e que. Exatamente. Concordo absolutamente contigo. E olho para aquilo, isto não faz sentido. Então, como qualquer pessoa sensata diz, isto vai arrebentar. Certo? Agora, a pergunta é como é que vai arrebentar? Como tudo é relativo, não é? Imagina que nós estamos a viver acima das nossas capacidades e tudo que produzimos, aquilo que tu disseste, todo o dinheiro que existe, que é um claim sobre bens e serviços, não é? Ele, quando for feito o deployment, nós vamos assistir ao fenómeno de que não existe bens. Ou seja, quando falamos aqui de. Estava a falar, já me lembrei do termo, beneficial benéfico, não é? A inflação é benéfica para os devedores e é prejudicial para os aforradores. Mas falando aqui desta questão. Oi? Vou voltar aqui Não é? atrás. É um cancro. Já E eu agora. olho para aquilo e digo assim, meu, este claim que existe. E então, A questão aqui, o grande problema nos dias de hoje, a nível de economia mundial, como disse, é a questão da alavancagem dos níveis de dívida, quer do setor público, quer do setor privado. Depois, quando existem estes aumentos de taxas de juros, aquilo que se tem de pagar de juros é tão alto que as pessoas deixam de ter capacidade para fazer face a esses mesmos compromissos. Um, esses compromissos de juros, aos compromissos associados ao pagamento da dívida. E é aí que depois temos de liquidar os ativos e depois, liquidando os ativos, existe uma crise económica em mãos. E esse é o grande risco que tivemos durante este ciclo de aumentos de taxas de juros. Nós já estamos em agosto de 2024, houve alguns bancos centrais que começaram a descer taxas. Mas sim, ou seja, peço desculpa, quando as taxas de juros ficam altas durante muito tempo, o dinheiro fica alto muito tempo, toda essa dívida que foi acumulada anteriormente começa a ser renegociada, ou seja, começa a ser paga com novos empréstimos, porque grande parte das entidades fazem, digamos, rollover das suas dívidas, particularmente os governos e o setor privado também, mas reparem, eles vão fazer um novo empréstimo, por exemplo, as obrigações aqui dos clubes de futebol, eles fizeram um empréstimo passado, mas agora quando emitirem novas obrigações vão ter de pagar juros, vão ter de pagar juros maiores, vão ter de emitir dívida, vão ter de pedir emprestado a juros maiores. E claro que se vão pedir então juros maiores, depois vai haver muitas empresas que estavam ali na corda bamba e com juros maiores já não vão ter capacidade de sobreviver. E depois é aí que começa então, a potencial crise. E quando isso começar, provavelmente depois os bancos centrais têm de voltar a estar o preço do dinheiro para níveis que sejam suportáveis se quiserem evitar então uma potencial crise económica. E há quem diga que nós podemos estar a caminhar para esse cenário, porque aquilo que se tinha falado de uma recessão económica aqui nos Estados Unidos, agora já parece ser claro, dados os últimos desenvolvimentos. Aliás, até estamos a assistir a um aumento de volatilidade dos mercados financeiros, aqui há algum caos. Vamos ver o que é que acontece aqui no restante de 2024. Ainda que também tenho de dizer que fiquei muito surpreendido com a resiliência da economia durante o final do ano 2023 e início do ano 2024. Eu acreditava plenamente que iríamos assistir aqui a algum. Iremos assistir, não é? Porque ainda não assistimos propriamente um, a um tumulto económico. Mas acreditava plenamente
que já, ou seja, estando aqui em meados de 2024, que ele já devia ter acontecido. E a verdade é que a economia acabou por se mostrar bastante resiliente e os mercados acabaram por renovar máximos, que chocou claramente contra aquela que era a minha tese e aquilo que achava que ia acontecer. Enfim, vamos continuar a ver aquilo que o Miguel tem para dizer sobre este tema. O que é que tem que acontecer? A correção é os bens e serviços aumentarem. Porque não existe. Percebes o que eu quero dizer? Assim, Não apanhei. Não percebes? Ou seja, Os bens e serviços vão subir na. tu tens o claim. O claim é o Certo, dinheiro. E tens os bens e serviços que são coisas reais. Certo. Que a ele não dá- verdadeira não- riqueza. não dá- a verdadeira a verdadeira riqueza. Aquilo não dá para- não é a malta dos bancos, é a Não é malta nos que se computadores. levanta todos os dias esta para ir, mesa para ir trabalhar no campo. Exatamente. Esta mesa é uma mesa. Isto é um microfone. Esta cena não nasce no computador. Isto não é virtual. Isto aqui dá Certo. trabalho. Isto existe uma quantidade limitada. Isto, não é? Então, tu tens os claims e tu Existe por favor, que não é, Miguel? Tu tens muito por favor, não é? Com a Prozis. O Bitcoin tem por favor, o ouro tem por favor. Eu creio ter algum por favor com as coisas que já fui fazendo, mas o dinheiro não tem por favor nenhum. a gente pensa que é rica, porque os claims estão todos nos teus ativos, seja nas casas, seja nas ações. É o que está a acontecer. Que é o que está a acontecer. É isso que eu estou a dizer. Toda a gente acha que está a ficar rico. Toda a não é? gente pensa que está rica. A malta das casas, porque a malta do mas o imobiliário. pessoal ainda não reparou que quando estes claims tiverem que ser traduzidos em coisas reais, quando for necessário serem traduzidos em coisas reais, vão reparar que não há bens Bens. suficientes para os claims que existem. Preços sobem. Os preços sobem. Portanto, então eu pensei assim: há duas formas de eles resolverem isto. Ou é reduzir a quantidade dos claims, como, por exemplo, taxas de juro muito altas, que faz com que negócios que não sejam lucrativos explodam e desaparecem milhões de dívida. E cripto também. Que foi, Cripto. foi ali. Isso iria dar cabo completamente da economia mundial. Os governos e os bancos centrais jamais em alguma circunstância irão permitir um cenário desses. Ainda que, enfim, podemos pô-lo em cima da mesa, mas não me parece execuível de todo. Por exemplo, com taxas de juros. as casas É receberem. isso também importante frisar, que as taxas de juros baixas acabam por alimentar a especulação. Ou Tudo. seja, o capital acaba por Isso é ser o que faz. direcionado Isso é o que faz. para coisas que não Mandam- são produtivas. Exatamente. É isso mesmo. Vai tudo para zombie companies e para companhias que não ganham dinheiro. É uma festa. Que foi o que nós vivemos agora. E o juventude pensa que aquilo é o normal. Não, Exatamente. aquilo normal, aquilo foi uma experiência única e agora vamos pagar a faturazinha que vem aí. Já está aqui e agora é pagar. Portanto, eu quando vejo isto, eu digo: pronto, eles têm duas coisas que podem fazer. Foi o que eu consigo imaginar. Ou põem a pressão sobre isto de aumentar as taxas de juros, arrebentar as empresas, as pessoas começarem a viver pior, porque as empresas vão à falência, elas vão para o desemprego, há pressão sobre a mão de obra, toda essa destruição, não é? O pessoal já se queixa. Aqueles gajos do Banco Central estão a aumentar as taxas de juros, as pessoas não podem pagar as casas. As pessoas já se queixam. É assim que funciona. Ou Tem mais poder sobre nós do que o António Costa. É importante frisar muito isso. mais, muito mais. Mas sabes o do engraçado? governo, já. Eu agora depois vou-te explicar porque é que o Banco Central, na realidade, tem zero poder. Ok. Mas Ok. concluiu o raciocínio. Que é já. eu para chegar ao meu raciocínio, foi aí que eu descobri essa cena. Descobri e meditei. Isto não foi inventado por mim. Isto existe gente que pensa mais. Estou muito curioso para ouvir esse argumento de que os bancos centrais não têm poder sobre nós, Miguel. Mais ou menos da mesma forma. Então, o que é que eu vejo? Eu vejo, por exemplo, do outro lado, há outra solução, que é muito mais fácil, que é, eu desvalorizo o valor destes claims todos, com aumento dos preços. Que é a inflação. Por isso é que eu digo que a inflação custa... Repara, vamos imaginar, em 2020, chegava o Estado à tua beira e dizia assim... Certo, mas Francisco- é isso que vai acontecer, Neil. então concordas comigo? Concordo. Pronto, Francisco, só para explicar às pessoas, O- chegávamos a 2020. Ó Francisco, sabes que é uma coisa boa fazer? Estás a ver todo o dinheiro que tu tens, o dinheiro da tua casa, o dinheiro das coisas que tu tens. Eu vou pegar em 20% do dinheiro que tu tens. Não, vamos falar só para simplificar: o dinheiro que tens no banco. E Não, vou pegar em não, é 20%. bem, não é bem teu se está no banco, né? Sim, mas eu sei, mas vamos imaginar: o governo chegava à tua beira, estás a ver 20% da tua poupança. Eu vou pegar e vou pegar para pagar impostos. 20% do que tu tens. Imagina a revolta que ia ser. Mas é o que acontece nos dias de hoje, não é? O quê? É o que acontece já nos dias de hoje. O que é que a inflação fez? Exatamente a mesma coisa. Tu retiraste 20% às Certo. pessoas. Mas este é precisamente a questão que está em cima da mesa e o grande risco que as pessoas todas assumem ao terem a grande parte do seu património em moeda fiduciária. Iremos com certeza passar por um período de repressão financeira, como disseste bem, Miguel, os preços irão aumentar
liquidez irá aumentar para que a economia a nível mundial sobreviva e como tal, enfim, vamos passar por períodos conturbados, não é? Sem qualquer tipo de dúvida. E vimos isso, ou seja, mencionaste a questão de tributar diretamente em 20% das pessoas ou imprimir a massa monetária, se calhar em 20% para ir buscar essa receita. Claro que os governos vão optar pela segunda, porque pela segunda via, de certa forma, ofuscam a real fonte então aqui do problema, né? Porque depois os governos podem dizer que são as empresas malvadas, que são gananciosas, né? Que da noite para o dia, e do Covid é que a malta começou a ser completamente gananciosa e a subir os preços. Nos anos anteriores, não, nos anos eram os anjinhos, queriam melhor para nós e agora é que, enfim, viram que nós estávamos a passar mais dificuldades pelo Covid, então resolveram aumentar mais os preços. É essa a narrativa que acaba por ser publicitada pelos governos, não é? Infelizmente, é tirar aqui areia para os olhos das pessoas. Só um ponto que quis fazer é importante também frisar isso: dinheiro que está no banco não é nosso dinheiro, são instrumentos de dívida. Eu não sei se falo disto aqui mais tarde no podcast, mas creio que é um ponto que é importante que as pessoas assentem na sua cabeça, que é quando nós temos uma conta bancária, aquele dinheiro não é, digamos, um ativo, como se fosse uma barra de ouro ou como se fosse uma Bitcoin, é um título de dívida que o banco tem para nós, ou seja, é uma dívida que o banco poderá, ou acreditamos nós, não é, irá efetivamente acarretar, ou seja, que irá cumprir para, perante a nossa pessoa. Mas aquilo que tenho de saber é que eu, quando faço uma transferência da minha conta bancária para a conta bancária de outra pessoa, eu não estou a transferir dinheiro meu. O que eu estou a transferir é uma dívida que o banco tem para mim e o banco, em vez de ficar a dever a mim, passa a dever à outra pessoa. Ok? Portanto, frisar isto. E mesmo que depois eu vá ao banco e retire notas, ou seja, eu vou ao banco, vamos supor que eu tenho lá 1000 euros e tiro esses 1000 euros em notas. O banco deixa de ter essa dívida perante mim, banco comercial, mas depois a nota em si é uma dívida que o Banco Central tem perante mim. E vocês perguntam, eu posso ir ao Banco Central trocar essas notas por alguma coisa? Não, mas teoricamente o Banco Central no seu ativo tem ativos que, digamos, suportam o valor aqui dessas mesmas notas. E que ativos são esses? São sobretudo dívida pública. Tem um bocadinho de dor, mas é sobretudo dívida pública. E de onde é que vem o valor da dívida pública? Precisamente da capacidade dos Estados poderem imprimir dinheiro e poderem extorquir financeiramente através dos impostos a sua população. Ou seja, como podem ver, isto é um círculo, não é? Depois que um círculo vicioso que se formos a ver qual é que é, digamos, a âncora de, para isto ter valor, mais uma vez é a confiança das pessoas. Se as pessoas amanhã dizem, epá, não, isto não faz qualquer tipo de sentido, isto desaba tudo como um castelo de cartas. E as pessoas nem queixaram, a pessoa não dizem nada, elas não andam por ela. Certo, mas imagina, é porque é um imposto invisível. Porque se fizessem como os romanos, em que andavam a tirar o ouro das moedas, era uma coisa mais palpável, mais visível. Mas pensa nos humanos. Mas pensa nos humanos. Repara, se tu lhes tirasses 20% da conta bancária, eles reclamavam. Se tu aumentasses por esses 20%, eles nem andam por ela. Claro. Ou seja, então pensa do ponto de vista de quem está a liderar um sistema destes, que é um sistema socialista que funciona assim. Socialista na forma de damos às pessoas o que elas querem para botarem em nós. Vamos simplificar. O que é que eu faço? Eu faço assim. Eu olho para esta estratégia. Banco Central aumenta a taxa de juro, certo? Então começa toda a gente a começar: isto está mal, não vou aguentar, eu não vou morrer, a minha empresa não vai conseguir pagar. Os Estados dizem assim, os governos: meu amigo, sabes uma cena? Vais pegar, os bancos peguem nesse diferencial entre 1% de Euribor e 4% de Euribor, ou 5%, ao preço que ela estiver agora, e capitalizem a dívida. As pessoas não precisam de pagar esse diferencial de juros. Ficam a dever mais dinheiro para pagar no futuro. Tu estás a produzir dinheiro. Já reparaste? Eu digo assim, chega uma empresa e diz assim: uma empresa, vais fazer o seguinte, ao banco, vais emprestar dinheiro a esta empresa, porque ela precisa de ajuda, e se ela não pagar, eu pago. Deixa estar que eu pago, não é? Então, o que estás a produzir outra vez? Dinheiro. Isso está acontecendo nos Estados Unidos. Ou seja, a Fed, tu tiveste com a subida das taxas de juros, as obrigações caíram imenso de valor, não é? Isso. E eles abriram basicamente uma linha de emergência em que os bancos podiam colocar essas obrigações junto de 10 deles, anos, que devia ser há 10 anos. que caíram massivamente de preço e receberam o preço que pagaram por elas.
Isso é um seja, bocado difícil para as pessoas sim, compreenderem, isso, mas a questão é que é um bocado tipo, estás a ver? Mas faz um bocado sentido, ou seja, também não é uma coisa tão má como isso se tu refletis sobre o assunto. Ponto essencial aqui a fazer e a concluir é que a liquidez da economia vai aumentar a médio e longo prazo. Como tal, o valor do dinheiro vai cair, o custo de vida vai aumentar, o valor das poupanças vai diminuir e a estratégia fulcral para qualquer pessoa, para qualquer família, para qualquer entidade é utilizar veículos que exijam prova de trabalho, ou seja, que não, basicamente nenhum político tenha a capacidade de imprimir a partir do nada, porque os Estados vão precisar de recursos e as pessoas que tiverem esses cubos deles económicos vão ser as primeiras a lhes irem buscar ao bolso, tão simples como isso, através de lá está do imposto de inflação. Que na realidade o banco, não é? Não teria que vender aquelas obrigações se não houvesse um bank run, estás a perceber? Ou seja, aquilo é uma forma. Mas eu Eu percebo o acho que que queres o dizer. problema raiz é que o sistema em si é todo frágil, ou seja, isso mesmo. Esse é o problema da vez. isto é tudo na base da confiança. As pessoas, mas agora, se é tudo frágil, tu tens de tentar, pôr as coisas tens de ancorá-lo em algo que é físico, que é Exatamente. real, que é isso que é Bitcoin. Sim, mas é importante as pessoas frisar. Mas não dá para saberem ancorar isto. na Bitcoin, porque isso retira os poderes aos Estados. Mas Isso deixa nunca vai só acontecer. ou seja, estamos a falar aqui da questão do sistema. Estávamos a falar da cura. Só para eu terminar, só para terminar o raciocínio, tu dizes que concordas comigo, não é? Enfim, só para fechar aqui este mais um episódio, o ponto que quis fazer é que o sistema financeiro atual é frágil porque é baseado na confiança, não é? E aquilo que se devia procurar fazer era torná-lo mais robusto, para não dizer antifrágil, mas solidificá-lo com algo real, neste caso pelo menos o ouro, não é? Mas, enfim, os bancos centrais continuam a acumular ouro, mas não é aqui para os cidadãos, é para eles, porque eles sabem bem aqui a marosca que estão a fazer. Mas claro que depois, tendo um sistema frágil, como podemos ver, que é tudo baseado na confiança, claro que depois a probabilidade de termos crise e problemas económicos é muito maior. Isso é o grande problema que nós temos em cima de nós desde que saímos do padrão ouro. Enfim, fica fechado aqui o episódio. Obrigado por estarem desse lado. Sugestões deixem na caixa de comentários. Voltamos numa próxima e grande abraço.